Você já reparou que o Brasil, os demais países da América Latina, têm em sua economia o setor primário como um grande referencial? Muito disso vem da herança colonial, ou melhor, vem de características que começaram lá no passado colonial. Mas me acompanhe que nessa aula você vai saber muitos detalhes sobre essas características. Eu sou o professor Marcelo Dores e antes, não esqueça de curtir, compartilhar, anotar aí os comentários que você tiver, as dúvidas que você tiver e nos seguir, o Curso Evolução, pelas redes sociais. Vem comigo. Quando se fala em questões agrárias, principal detalhe é a gente lembrar que a maior parte dessas questões começa lá no período colonial. Quando a gente fala período colonial, é praticamente junto com a formação do país enquanto colônia, mais ou menos 1530, século XVI, e seguindo até hoje. Por isso que é muito comum a gente usar a expressão herança colonial. Começou lá no século XVI e atravessou o tempo, mesmo numa época em que o Brasil já não era mais uma colônia. Isso tudo se justifica pelo fato do país ter sido colonizado por uma nação que estava na transição do feudalismo para o capitalismo. Sendo assim, a base econômica ela começa exatamente com uma estrutura agrária. Lembra, no feudalismo, a terra era a riqueza. Assim, quanto maior a concentração de terras, maior a riqueza. Por isso, uma das características trazidas é justamente a presença de latifúndios. E mais ainda, latifúndios monocultores. Por que a monocultura? Bom, um detalhe, a praticidade. Você investe só num recurso e com isso produz cada vez mais e destinando para a exportação. Não esqueça, trata-se do passado do Brasil, portanto, uma característica pautada na realidade colonial. O problema é que, embora essas características até se justifiquem por conta da realidade colonial, o país, mesmo com a independência, mantém essas características. Por isso, repetindo, a questão da herança colonial. Esses detalhes não marcaram apenas a realidade brasileira, mas todo mundo da América Latina, do México até o Chile, todos os países seguiram, infelizmente, essa mesma estrutura. Mas, por a gente estar analisando a realidade brasileira, obrigatoriamente, alguns detalhes eles precisam ser observados. Detalhe 1, das nossas estruturas fundiárias manterem a ênfase em latifúndios, grandes propriedades, monocultores, priorizando só um produto e destinando esse produto para exportação. Em caso de dúvida, é só você lembrar mais ou menos na seguinte ordem: você ter, desde o período colonial, uma ênfase inicial na produção canavieira, posteriormente a ênfase para a produção do café e, pegando o atual contexto, a ênfase para a soja. Assim, você acaba observando que muitas dessas características tiveram origem lá no passado, mas mesmo aquelas características como a soja, que ganham a realidade brasileira após a Segunda Guerra Mundial, elas repetem, elas mantêm essa mesma característica. Só tomam cuidado com um detalhe. A origem veio lá do passado colonial, algo que inicia ainda no século XVI e, como eu falei, durante o período colonial até se justificava pelo contexto essas características. Porém, o país se torna independente e essas características mantém. O país chega numa realidade em que o capitalismo vive uma expansão cada vez maior, principalmente através do agronegócio, e muitas dessas características se mantêm. Observação importante. Chamamos de agronegócio, claro, mas se numa questão que você estiver respondendo
aparecer a expressão agribusiness, não vai se atrapalhar, é a mesma coisa. Você tem a expressão original e você tem a expressão em português. É o mesmo processo, é a mesma característica. Junta os fatos. Agora, você está no Brasil a partir da década de 50, já pegou o governo Vargas, já está ali no governo JK, época do plano de metas e, portanto, de maior presença de investimentos externos. E adivinha, muitos desses investimentos vêm exatamente para o agronegócio. Daí um detalhe com o qual você pode tropeçar numa prova é analisar o seguinte: olha, professor, é porque a década de 50 o país industrializa, certo? Mas o que o agronegócio tem a ver com isso? É porque quando a gente olha questões agrárias, às vezes a gente limita só para o espaço rural. Mas entenda, o agronegócio implica que você, fazendeiro, recebe investimentos antes, durante e depois da produção. Investimentos anteriores à produção. Uma empresa, pode ser Nestlé, pode ser Maggi, pode ser Sadia, financia a tua produção para que você produza exatamente o que a empresa quer. Por exemplo, investindo para que você possa adquirir sementes modificadas geneticamente. O termo genérico é OGM, organismos geneticamente modificados. Durante a produção, lembra que você está lidando com seres vivos, podem ser vegetais ou animais. Sendo assim, a irrigação, o abastecimento hídrico é essencial. Então, o investimento pode ser para lhe ajudar a montar uma infraestrutura necessária para isso. Posterior à produção, bom, você já produziu, já fez a colheita ou já fez o abate, no caso da pecuária. Então, você vai ter que transportar, escoar a sua produção. Então, no mínimo, você vai precisar de caminhões ou de espaço em vagões para que a produção seja destinada até a estrutura portuária mais próxima. Isso é o agronegócio. Envolve empresas ligadas ao setor de manipulação genética, envolve empresas ligadas ao desenvolvimento de produtos químicos para te auxiliar na produção. Pausa. Produtos químicos para a agricultura, lembra, fertilizantes ou, se quiser usar uma palavra mais impactante, agrotóxicos. Então, nota que tudo isso movimenta o agronegócio. ênfase exatamente nesse aspecto. É um negócio, é um investimento, é algo que expande ainda mais o capitalismo e, principalmente, tudo ligado à questão agrária envolve produtos primários, envolve matérias-primas. Perceba, cana, café, soja são gêneros alimentícios, mas em geral nós os consumimos como matéria-prima. Para e pensa, a gente não consome diretamente a cana, a gente consome ou açúcar ou o etanol, derivados da cana. Também não consumimos tão diretamente a soja. Tudo bem, você pode até ter preparado uma farofa de ovo e fritou o ovo no óleo de soja, mas em geral, nota, a gente consome os derivados. Talvez o mais próximo da gente consumir diretamente é o café. Mas eu até faço uma brincadeira que dentre cada 5 pessoas, uma já viu cara a cara a fruta café. No máximo já viu o cafeeiro, né, a árvore, mas em geral a gente só reconhece o café já torrado ou os grãos ou já ali o pó do café para o preparo. E alguns ainda priorizam o café instantâneo, mas aí é questão de gosto. Então, notem que tudo isso daqui implica em investimentos. É assim, eu planto isso daqui, mas invisto para um processo cada vez mais capitalista, fazendo com que a nossa realidade agrária brasileira reproduza cada vez mais essas características e perpetue os aspectos originados lá do passado colonial, como, por exemplo, a necessidade de expansão de terras. Isso
é algo quase que inevitável. Você é um agricultor, você vai precisar de espaço. Portanto, à medida que você produz, adivinha, vai ocupando novas áreas. E isso vai sendo desenhado desde a década de 50, começando ali com a área do Cerrado, junta os fatos. Década de 50, governo JK, construção de Brasília. Portanto, a expansão do Cerrado está diretamente ligada a esse contexto. Algo parecido com a ocupação da Amazônia. Primeiro, pelo detalhe genérico, em que ali por volta da década de 60, 70, pouca informação válida circulava sobre a Amazônia. Em geral, eram aquelas informações do ouvir dizer ou especulação pura. Então, junta os fatos. Você está vendo uma região marcada pela presença florestal, mais ainda, uma floresta exuberante e diversificada. Assim, para o senso comum lá da década de 60, acreditar que aquele solo que sustentava uma floresta poderia sustentar uma produção agrária era algo comum, era algo sensato, claro que não, mas era um pensamento comum. Aliás, se até hoje, século XXI, ainda tem gente que pensa dessa maneira, imagina há 60 anos. Então, a situação era bem pior. Mas detalhe, a ocupação da Amazônia pela expansão agrária pega principalmente a partir da década de 60, junto com a presença do regime militar. E, portanto, a ideia da Amazônia associada à segurança nacional. Tanto que uma das políticas governamentais da época era o Programa de Integração Nacional, mais famoso pela frase: vamos integrar para não entregar. Então, juntando o útil ao agradável, pela lógica da época, a Amazônia passa a ser incorporada pelo agronegócio. Mais recentemente, ou seja, da década de 90 em diante, a região de Matopiba ganha destaque. Matopiba é o acrônimo por conta das iniciais de Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia. Essa área, ela vai se beneficiar principalmente por conta da logística. É uma área mais acessível, mais integrada e justifica os investimentos. Investimentos capitalistas, investimentos para uma produção mais empresarial e, por tabela, mantendo ainda a mesma característica do passado colonial, de destinar a produção para mercados externos. Entenda, até certo ponto é extremamente plausível essa lógica. Afinal de contas, se você é o empresário, você quer mercado e o mercado externo é muito maior. Então, justifica. O problema é que, devido à herança colonial, essa ênfase para o mercado externo negligencia o mercado interno, restando para a produção familiar essa missão de abastecer o mercado interno. O problema é que, como os investimentos são maiores para a exportação, o mercado interno ele é negligenciado, recebe menos investimentos, menores investimentos, recebe menor infraestrutura e, com isso, acaba não tendo competitividade. Até aí, até daria para a gente, como é que eu vou dizer, tentar equilibrar. O problema é que se desenvolveu uma competição desleal, como se a agricultura familiar ela fosse um entrave para o agronegócio, e não é. As duas, elas coexistem, as duas têm os seus mercados, porém, os investimentos deveriam ser equilibrados. Porém,
como a ênfase acaba indo para a produção mais empresarial, é fácil observar a produção familiar como sendo um entrave. Tanto que tem muita gente que levanta aquela bandeira, não, porque o agronegócio que traz dinheiro para o Brasil. Espera, não deixa de ser verdade. Porém, traz dinheiro para as empresas, não para a população. E a produção, já que ela visa o mercado externo, também acaba não beneficiando a própria população. Faz o seguinte, analisa da seguinte maneira. Todas as vezes que você já foi ao supermercado ou até a taberna, a mercearia do seu tião, aquela que fica lá na esquina da rua onde você mora, pode notar que a soja, nosso principal produto, ela não é encontrada. Afinal de contas, já que o destino dela é principalmente a exportação, faz sentido não ter em mercados menores. Enquanto isso, pode notar que produtos mais diretamente voltados para o mercado interno, como é o exemplo clássico do feijão e do arroz, além de outros produtos, como o milho também, percebam, esses já são encontrados com absoluta facilidade. Mesmo assim, infelizmente, a preços não tão convidativos. Afinal de contas, repetindo, como os investimentos são principalmente para o lado empresarial, isso acaba marcando vários conflitos. Não só por conta dos baixos recursos recebidos pela produção familiar, mas também por conta de pessoas que acabam não conseguindo a titulação de propriedade, ocupam o espaço. Daí, usarmos a expressão posseiros. Afinal de contas, eles têm a posse do espaço, eles estão ocupando aquele espaço, porém, sem a titulação, o que acaba fazendo com que abra uma pequena situação. Se você está ocupando espaço, tá, você está produzindo, mas pera, se você não tem um título, quem garante que aquele espaço foi ocupado realmente de maneira legal? A titulação, a propriedade, ela garantiria esse processo. Mas, infelizmente, uma outra coisa que deixa esse cenário ainda mais complicado é que, apesar da legislação, ou seja, o Estatuto da Terra, tecnicamente, a Lei 4.504, sancionada em 1964, que é a lei que garante o direito à reforma agrária, não foi devidamente implementada. Tem a lei, mas ela não é devidamente aplicada, fazendo com que esses conflitos se agravem ainda mais. Compreendeu? Então, me acompanha agora na resolução de algumas questões, mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, de fazer seus comentários, anotar suas dúvidas, compartilhar com os amigos, ativar o sininho para receber mais notificações e continuar nos seguindo nas redes sociais. Tudo bem? Então vamos para as questões. Produtos da agricultura ocupam posição estratégica na inserção do Brasil na economia globalizada. Detalhe essencial, já que desde o passado colonial enfatizamos mercados externos, hoje, século XXI, fazer isso pensando numa economia global é quase que obrigatório. Continua. Atualmente, o Brasil é uma grande potência agrícola e figura entre os principais exportadores mundiais de uma série de commodities agrícolas, como eu falei no início, produtos como a cana e, em tempos de preocupação ambiental, lembra que um dos derivados da cana é o etanol, biocombustível. Outro detalhe é o próprio café e, claro, a soja. Sendo assim, algumas características elas são apontadas sobre a estrutura agrária. Acompanhe. Com a modernização da agricultura na região Nordeste, as práticas agrícolas tradicionais foram excluídas e substituídas da região. Regra: nenhuma atividade agrícola ela é substituída, a não ser que ela seja arcaica. Toma cuidado.
Você caracterizar que é uma prática tradicional pode sugerir que ela seja antiga, mas antiga é uma coisa, arcaico é algo tecnicamente distinto. Então, não há essa exclusão ou essa substituição. Até porque, para acontecer isso, você precisaria tirar a agricultura familiar, que ela é a característica mais tradicional, e deixar apenas a agricultura empresarial. Então, toma sempre cuidado com isso. Continuando, pela fruticultura irrigada e pela moderna agricultura de soja. Eu entendo, realmente. Fruticultura e a agricultura de soja, ainda mais porque ele coloca ali, moderna agricultura, é realmente algo voltado para a exportação. Em caso de dúvida, lembra do seguinte: se eu vou exportar, eu estou vendendo. Se eu estou vendendo, eu estou movimentando capital. Se é um mercado externo, é um mercado ainda maior. Vamos pegar um exemplo: fruticultura. Isso ocorre principalmente na região de Matopiba e principalmente frutas cítricas, desde as tradicionais como a laranja ou o maracujá, ou algo não tão tradicional, mas que tem mercado, como o morango e a uva. Para que isso? Para e pensa. A gente não consome tanto as frutas, mas consumimos produtos em que a essência, o sabor é derivado dessas frutas. Deixa eu fazer propaganda para a Coca-Cola. Temos a Fanta laranja, a Fanta uva. Claro que a essência desses produtos é mínima ali dentro dos refrigerantes, mas serve como um investimento. E outra, leve em conta a última vez que você foi ao supermercado e viu prateleiras com várias marcas de sucos diferentes. As marcas são diferentes, as empresas são diferentes, mas os sabores são quase sempre os mesmos, graças a esse tipo de investimento. Essa parte da fruticultura ela estava correta, da soja também. Mas esse detalhe da exclusão e substituição, aí não. Vamos continuar. 2. As áreas de pastagem apresentam redução na maior parte do país. Por quê? Muitas delas vão sendo substituídas pela agricultura. Pastagem pecuária, agricultura é outra coisa. Além disso, você manter os animais no pasto não é tão eficiente do ponto de vista econômico, porque os animais podem se alimentar com o que aparecer pela frente e perder qualidade na alimentação. Então, a pecuária intensiva, onde o animal é criado em estábulos e ambientes mais reservados, traz um rendimento maior. Mas no centro-oeste e no norte, eles aumentam. Por quê? Para e pensa. Mato Grosso, Pará e Amazonas, os 3 maiores estados do Brasil. 2 deles, Amazonas e Pará, aqui no norte, e o Mato Grosso no centro-oeste. Então, tem espaço suficiente, espaço adequado para essa expansão. Tanto que a pecuária, principalmente para o centro-oeste, ela avançou bem mais do que na região sul. Vale destacar que a região sul ela tem uma limitação física, portanto, também atrapalha a expansão. A 2, confere. Vamos continuar. 3, produção canavieira nordestina, inicialmente restrita à zona da mata, já suplanta a produção da região centro-sul. A produção canavieira, ela nunca teve restrita à zona da mata. Ela era mais cultivada, ou seja, em outras áreas também era cultivada, mas o destaque era na zona da mata nordestina. Por quê? Simples. Era algo mais prático para facilitar a exportação. Outra coisa, você deve ter notado que as estruturas agrárias do Brasil, por reproduzirem ainda o passado colonial, elas têm determinados nichos. Atividade canavieira, zona da mata. Atividade ligada à fruticultura, área de Matopiba. Inclusive, a área que ele menciona aí, Oeste Paiano, sul do Piauí, são áreas de Matopiba. Tá? Então, só analisando as demais, agroindústria da laranja e do fumo no Centro-Sul, pequenos e médios
proprietários familiares participam ativamente da cadeia global do agronegócio. Por quê? Laranja, fruticultura, fumo, algo ligado à atividade industrial. Então, movimenta mais capital e destaca o agronegócio. E na 5, modernas propriedades rurais passam a integrar cadeias produtivas que envolvem uma rede de estabelecimentos ligados ao setor primário, ou seja, maiores investimentos, maior lucratividade. Por isso, aí analisando as respostas, 2, 4 e 5 foram as afirmações corretas. Letra D, a resposta. Tudo bem? Antes de continuar, já curtiu? Já deixou aí seu comentário, nem que seja o joinha, alguma coisa? Escreva, participe, dê a sua opinião, interaja cada vez mais com a gente, beleza? E não esqueça de compartilhar e largar o dedo aí no sininho. Vamos continuar. O agronegócio, também conhecido por seu nome em inglês agribusiness, tanto que eu fiz a observação, cujas cadeias produtivas se baseiam na agricultura e na pecuária, apresentam um grande dinamismo econômico e pode fazer do Brasil um dos maiores produtores agropecuários do mundo. Na prática, já faz isso. Olha só. Café, soja, álcool e açúcar, junto com a pecuária, observação. Tanto a pecuária bovina quanto a pecuária aviária, tanto a criação de bovinos quanto a criação de aves, podem ser considerados as estrelas do agronegócio brasileiro, porque são os produtos que mais recebem investimentos nesse setor. Esses produtos garantem um volume elevado na pauta de exportações no país. Regra 1. Se tem agronegócio, já olha para o mercado externo. Regra 2. Se envolve o mercado externo, então dinamiza ainda mais a realidade capitalista. Perceba? Primeira afirmação verdadeira. Vamos continuar. A expansão monocultora de árvores como eucalipto, pinos e acácia também tem contribuído para a fortificação do agronegócio brasileiro. Pausa. Sim, uma vez que está comprovado que essa expansão não causará consequências socioambientais. Regra: tudo na agricultura, não interessa se é familiar, tradicional, sustentável, tudo tem um impacto ambiental. Então, tudo traz consequências socioambientais. Se elas vão ser maiores ou menores, aí é outra história. Então, já começa errado por conta desse detalhe. Outra coisa, olha lá no início, expansão da monocultura. Toda prática monocultura, ela também impacta o ambiente. Então, conta comigo. Você vai plantar, não interessa o que for, você vai plantar, já é um impacto ambiental. Você planta na forma da monocultura, amplia o impacto ambiental. Regra 3, silvicultura, já que ele está se referindo a espécies arbóreas. Espécies arbóreas que não são frutíferas e que, por serem plantadas de forma monocultora, elas criam um vazio ambiental. Explicando. Deixa eu ser meio indiscreto. Provavelmente você já caminhou pela floresta. Se você que está assistindo esse vídeo, se você é aqui da região, muito provavelmente você já andou pela floresta, já deve ter ido em alguma cachoeira em Presidente Figueiredo. E aí, é só você notar um detalhe. A floresta, ela é barulhenta. A floresta, ela não para quieta. Quando a floresta ela está, entre aspas, em silêncio, é porque tem alguma coisa errada. E normalmente é a gente, porque a maioria dos animais se afasta da nossa presença e aí a gente tem esse, entre aspas, silêncio, porque ainda assim o vento, ao agitar as folhas, traz uma sonoridade. Mas quando você tem a silvicultura, quando você tem o plantio, ainda mais na monocultura, você está homogeneizando o ambiente. E por conta disso, as espécies animais elas se afastam. No máximo, algumas espécies invasoras, algum inseto, algum organismo que seja impactante ali para aquela espécie, acaba se proliferando. Mas, em geral,
quebra a heterogeneidade e amplia os impactos. Por isso, a informação ela ser falsa. Na outra, a agropecuária brasileira tem uma tremenda volta por cima. Sim, na prática, desde a década de 50, ela vai crescendo cada vez mais num ritmo bem acelerado, uma vez que o setor começou o ano em uma situação ruim e com péssimas perspectivas. Um detalhe interessante: tudo ligado à estrutura agrária tem, como é que eu vou dizer, uma situação dependente das condições naturais. Se chove demais, prejudica. Se chove de menos, prejudica. Então, diferente da atividade industrial, você não tem uma padronização na produção agrária. Ela sempre vai crescer. Não, ela vai ter momentos de alta, momentos de baixa, tá? Cadê? E com péssimas perspectivas, entre elas os preços baixos do mercado internacional. O real com cotação alta, a seca rigorosa na região sul e a febre aftosa no gado. Então, apesar desses impactos, a estrutura agrária no país, nesse ano, acabou dando uma alavancada. Na outra, o agronegócio é o conjunto da cadeia produtiva ligado à agropecuária, incluindo todas as atividades que estão antes, durante e depois da produção. Antes, o financiamento. Toma, vai comprar máquinas. Durante, mais financiamento. Olha, você precisa melhorar a irrigação, você tem que usar fertilizantes para melhorar a produção. Depois da produção, o escoamento, o transporte, para que possa beneficiar o mercado. E na última, a expansão do agronegócio brasileiro não provocou mudanças no campo. Essa última, a segunda e a quinta informação são as falsas. Por quê? Regra: se tem a ver com agronegócio, tem a ver com financiamento. E se tem a ver com financiamento, vai provocar mudanças no campo. Não interessa se ela é mínima, mas vai mudar alguma coisa. Em caso de dúvida, nem que seja só para o proprietário comprar uma máquina nova, comprar equipamentos novos, já mostra essa mudança, tá bom? Então, segunda e quinta afirmação são as afirmações falsas. Indo lá para a resposta, cadê? Letra A resposta. Tá acompanhando? Então não esqueça de deixar aí a sua curtida, anotar os comentários, nem que seja só para deixar o joinha mesmo. Compartilha e, de novo, lasca o dedo no sininho. Vamos lá. Mudanças ocorridas na agricultura brasileira estão ligadas a um modo de produzir cada vez mais influenciado por estratégias capitalistas. Desde a década de 50 para a realidade brasileira, o agronegócio vai representando a expansão do capitalismo. Sendo que aqui tem um detalhe extremamente importante. Observa com atenção. A respeito desses agentes ou setores, agronegócio, ele quer que você marque a incorreta. Isso é algo que eu sempre costumo chamar a atenção por conta do seguinte. Olha só, você tem o texto. O texto, ele está te explicando a situação. E aí, automaticamente, a gente costuma pensar, pô, eu vou procurar a informação correta. Mas olha lá, a última palavra é justamente o comando, a incorreta. Então, toma cuidado com isso. Porque na pressa, exemplo, na letra A, novas indústrias ligadas à produção ou ao beneficiamento do produto agrícola instalam-se a montante antes do processo produtivo e a jusante depois da cadeia produtiva. O que é uma informação correta? Montante é o nome utilizado para a cabeceira do rio, para a área da nascente do rio. Jusante é o nome usado para a área da foz do rio, o final do rio. Então, você colocar montante, jusante da cadeia produtiva é antes e depois da cadeia produtiva. Percebeu? A letra A está correta. Se você não estiver atento, você se atrapalha e marca da maneira que não deve. Ele quer a incorreta.
atividades do setor de serviços instaladas nos polos regionais tendem a se diversificar? Sim. Quanto maior a diversidade, maior o leque de lucratividade para você. Também está correta. Continuando. Na letra C, assalariados especializados em técnicas agrícolas de ponta e gestores qualificados que fazem uso da informação e da inovação são atraídos por um mercado de trabalho aquecido. Quer ver um exemplo? Medicina veterinária. Muita gente enxerga o médico veterinário só para cuidar de animais domésticos na cidade. Mas para e pensa, enquanto cuidar de um cachorro ou de um gato traz uma lucratividade, para e pensa, você, futuro médico veterinário, atuando no cuidado com animais rurais. Enquanto por dia você vai atender o quê? 3, 4, 5 cães ou gatos no seu consultório, numa única ida à fazenda, você pode atender mais de 100 cabeças de gado. Levando-se em conta que um boi pesa muito mais do que um cachorro, o investimento é muito maior. Percebeu? Isso atrai cada vez mais novos setores. E o erro aparece aí na letra D. Por quê? A expansão da agricultura empresarial acentua o processo de especulação. Tá, realmente acentua esse processo. O que é isso? É eu que estou interessado numa propriedade rural, esse meu interesse faz com que o preço aumente, ou seja, gera uma valorização. E aí ele está dizendo que desvaloriza. Para e pensa. A gente está falando de estruturas agrárias, a gente está falando de estruturas rurais. A terra, ela sempre é importante. Então, a tendência é valorizá-la, ao contrário do que ele está sugerindo. Ei, você que acabou de cair de paraquedas, pegou logo de cara essa aula, nós temos outras aulas gravadas. Inclusive, eu tenho aulas sobre a dinâmica da população, que você pode acompanhar nesse link que vai aparecer aqui. E também tem uma aula sobre informações alusivas à estrutura econômica, que está aparecendo nesse outro link, que está aparecendo aqui em algum lugar. Mas tá, tu entendeu. Então, não esqueça de continuar nos seguindo, ativa o sininho, porque aí você vai receber cada vez mais as novas atualizações. Tudo bem? Não esqueça de curtir, compartilhar. Muito obrigado e nos siga nas redes sociais.